Nós vamos nos apresentar e aí a gente começa. Meu nome é Elisângela, eu falei ontem que eu sou VIP, que eu sou do interior do Paraná, moro em Londrina. Eu sou uma mulher parda, estou de óculos preto, fone de ouvido, cabelo preso, um cachecol amarelo e uma blusa preta. E ao fundo da minha imagem tem girassóis, representando esse trabalho de semeadura do Cristo. Catinha, contigo. Boa tarde, eu sou Kátia também, ela está lá no interior do Paraná, eu sou aqui lá da pontinha lá em cima, eu sou daqui do Pará. Eu acho interessante que ela está de cachecol e a gente aqui com muito calor, né? Eu sou uma mulher parda, eu estou com o cabelo preso aqui, né, num coquinho aqui atrás, uma blusa florida, ao fundo eu tenho uma parede com borboletas, eu digo de vez em quando elas vão bater as asinhas, e estou usando também um óculos pequenino e um batom vermelho, tá bom? A gente vai começar. Obrigada. Hoje nós iniciamos com uma mensagem falando de planejamento, né? E é bem isso, Joana de Ângeles é uma das que sempre fala do planejamento e da sua importância. Eu digo que nós somos uma sociedade oralizada, porque a nossa pauta está toda na parte da oralidade. Então a gente coloca, a gente explica, a gente fala, mas quando a gente tem que registrar e planejar, são as ações que a gente tem dificuldade. Isso em qualquer lugar. Eu trabalho em escola, né? Hoje, atualmente, sou coordenação, e a maior dificuldade que a gente tem é colocar no papel aquilo que a gente executa no próprio ambiente escolar. Por isso que a gente tem na educação, às vezes, tantas falas, mas poucos registros. E no movimento não é diferente. Há uma luta de ter esse registro nas nossas aulas, quando a gente faz. Até porque o planejamento é flexível, né? E muitas vezes a gente não faz a reparação quando a gente faz a mudança. Então, a gente planeja, aí chega lá no contexto, acontece outra coisa, e dificilmente a gente volta para relatar que houve uma mudança naquele processo. Na minha experiência pedagógica, uma das áreas que eu gosto de estudar é o planejamento. Eu fiz uma pós em metodologia da ação docente, que ensina a gente a dar aula, né? E a gente se portar enquanto planejadores. E por que é tão importante esse planejamento? Eu penso que quando a gente não planeja, a gente faz o que dá. E quando a gente planeja, a gente consegue atingir o objetivo esperado, né? Então, é por isso. Vai acontecer ação sem o planejamento? Vai. Você vai dar conta. Mas será que foi de acordo com o que estava planejado lá em cima também? Né? No nosso caso, quando a gente traz para a evangelização, a gente sabe que a gente não trabalha só, acho que em nenhum momento. E a gente tem uma equipe que nos assessora na espiritualidade. Se eu não paro para planejar, será que eu consigo captar o que estava planejado? Ser esse intermediário da equipe espiritual? Então, nossa conversa hoje vai ser sobre esse tão temido planejamento, porque quando eu chego para os professores, eles falam, ai, lá vem você de novo falar que... Não, eu já vou colocar lá, né? Está sempre atrasado os planos de ação, estão sempre correndo atrás, e é temido, ele é questionável, mas por que tem que registrar tanto? Né? Mas, de novo, mas eu já sei que eu vou dar na sala de aula, mas por que eu preciso escrever? Né? O que tem que estar registrado? Então, essas são as perguntas que eu ouço, não na casa espírita, mas na minha área de trabalho, né? Porque eu faço a parte de coordenação, e coordenação todo mundo teme, porque o coordenador é aquele que faz o papel de fazer as cobranças dos documentos oficiais, né? E o planejamento é um documento oficial, seja ele um planejamento para a casa espírita, para a tua aula, é um plano de ação. Então, a minha fala está pautada nesse livro, da Sandra Borba, onde ela coloca os saberes necessários para a evangelização. E um dos saberes necessários colocado aqui são os institucionais.
quando a gente vai falar de institucional, nesse currículo, né, que é a parte lá de elaboração, ele vai trabalhar com todos os históricos e currículo, por isso que a gente sempre cita os documentos oficiais, os institucionais e o que a gente faz na casa espírita. Digamos que o que a gente faz de planejamento quando chega no processo da casa, ele já obedece uma sequência hierárquica, né? Mas como assim, Elis? Eu tenho um documento de base, que é esse, ou o currículo. Aqui no Paraná, nós temos um currículo do Paraná, então as casas aqui podem seguir o currículo do Paraná ou o currículo da FEB. Tem algumas casas que têm um plano de ação pessoal, que a própria casa elabora junto com os evangelizadores. E a importância da gente saber que existe uma organização antes é para que a gente não se perca, porque muitas vezes quando a gente está em sala de aula, vai iniciar um processo, a gente fica meio perdido, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer? Só que todas as federativas têm a sua organização pedagógica e tem uma diretriz. E eu falo isso porque uma vez fui dar um curso aqui na minha região sobre planejamento. E aí, mostrando os documentos, um jovem olhou para mim e falou: meu Deus, existe currículo, existe isso, existe essa organização. Eu bati a cabeça todo sábado para saber o que eu ia dar para aquela turma. Mas existe? Existe. Né? A gente já começa lá com a 77, com a campanha. Então, eu vou pegar o currículo da Federação Brasileira. Esse currículo meu aqui é de 2006, se eu não me engano, essa edição. É um dos mais atualizados, né? E depois tem os documentos da IJ, que são esses daqui. Aqui no Paraná, a gente tem um currículo que a gente segue, que é de 2006, junto com essa orientação. Então, quando a gente orienta uma casa que vai iniciar um processo, que não sabe, que o pessoal está em processo ainda de conhecer, a orientação nossa seria o currículo, porque tem um embasamento, os documentos da IJ, né? E a própria organização por apostilado. A apostila é ruim? Não. Ela é ruim quando a gente segue lá na íntegra, e que você não consegue transpor para a tua realidade. Porque, na verdade, o que a gente faz é o mesmo conteúdo, vai ser sempre. Se a gente for ver bem, eu vou falar de Jesus todo momento, né? Mas o que vai diferir essa minha fala? Vai diferir o ciclo que eu vou estar trabalhando, então a idade que eu vou estar trabalhando, e o aprofundamento. Isso as federativas têm, né? Eles já têm essa organização. Então, por que eu comecei falando de tudo isso? Porque eu acho que, enquanto nós estamos evangelizando, muitas vezes a gente ficou muito distante dos documentos oficiais. No sentido, a gente entra na nossa sala de evangelização e a gente está com um vínculo mais próximo com a casa espírita. E, às vezes, a gente esquece que há todo um trabalho federativo de orientação para que isso ocorra, né? A gente vê muita dificuldade, eu falo da realidade a qual eu venho, né? Então, o estado de vocês, eu não conheço a realidade, estou falando da realidade a qual eu vivencio. Às vezes a pessoa começa o processo de evangelização e desconhece toda essa organização de documentação. E ela é tão importante que ela entra nesses saberes do evangelizador. O saber do evangelizador, ele é um saber bem complexo, porque a gente vai, durante o processo, tendo que ter o conhecimento da doutrina, então a gente tem, por isso a importância de estarmos vinculados a um grupo de estudo da casa, né? Porque a doutrina espírita, ela é uma religião e ela é uma ciência, e toda ciência tem que ter um aprofundamento, uma continuidade, né? E um estudo constante. Saberes da institucionais, históricos e curriculares, que são esses que eu estou falando, né? E a gente que tem a estrutura do movimento, separado pela organização de idades. Quando a gente pega do AIJ, ele vai trazer, na parte da agrupamento, várias maneiras de agrupar o grupo, de ter os grupos.
Porque cada casa tem uma realidade, traz o ideal, né? Mas traz também como pode se organizar. Né? A gente tem casos aqui, por exemplo, que atende ciclos próximos, né? Então, a infância 2 e 3 juntos, às vezes, porque não tem evangelizador, porque não tem criança, mas já está previsto no documento essa organização por agrupamento. Os outros saberes que ela traz são os pedagógicos e psicológicos, é o que a gente vem fazendo, né? Então, esse saber nosso, ele está dentro tanto do institucional, porque a partir do momento que ele é um documento, ele traz um currículo, uma organização, um planejamento, ele também faz parte desse institucional, né, de organização. Mas ele também é didático-pedagógico, porque é nele que eu expresso o que eu vou fazer durante aquele período que eu tiver com aqueles gentis espíritos que me foram confiados. Eu falo isso porque eu creio que a evangelização ela contribui e muito para que a gente possa transformar vidas, né? E aí tem também os contextuais, que a gente vai acabar falando também no processo do planejamento, e os saberes experienciais, que é o que cada um traz de experiência. Então, quando a gente vem fazer uma fala, a gente vem fazer experiencialmente também, não só com a parte teórica. A Sandra, quando ela fez esse livro, foi num processo que a gente estava num processo de formação aqui do Paraná. Naquela época que a gente reunia todo mundo e tal, porque hoje as nossas formações são mais online, pela própria organização que nós temos hoje depois da pandemia, né? E por poder estar em estados diferentes, igual nós estamos aqui hoje, e cada um no seu ambiente, né? Então é um ganho, ao mesmo tempo que proporciona que a gente possa trocar essas experiências mesmo tão distantes. E aí ela traz um saber que não aparece, que não tinha aparecido, que é o ético-moral, né? E o atitudinal, que a gente acabou falando ontem, quando fala da formação, quando fala do evangelizador, aquela segunda parte que nós fizemos com o Manu. Então, mediante essa colocação, eu vou pedir para o Igor projetar para mim, porque eu tenho aquela barreira tecnológica. Como eu vou falar agora, eu pedi para ele projetar. Depois eu vou projetar para a Kátia. E a gente vai se organizando. A gente vai falar hoje de planejamento e práticas pedagógicas inclusivas. E quando a gente coloca práticas pedagógicas inclusivas, é porque em algum momento da história não houve isso. Né? Em algum momento da história, a gente pensava em fazer um planejamento que fosse para todo mundo. Então, eu vou para a sala de evangelização, eu vou dar aquela atividade X que todo mundo vai fazer. Hoje, eu vou pensar em atividades que todos possam participar. E eu vou falar para vocês o seguinte, pensa em vocês que eu dou um texto para vocês em aramaico. Eu quero ouvir se vocês se sentiriam confortáveis em ler um texto em aramaico. Pode falar. Para quebrar o gelo. Vamos aí, gente. Como é que vocês se sentiriam se eu falasse assim, ó, eu gostaria que vocês lessem esse texto, vou passar um texto para vocês, só que ele está na linguagem aramaica. Vocês iam gostar? E o que ia acontecer? Não precisa sair da reunião não, viu? Pode voltar. Obviamente que a gente ia ficar muito constrangido, né? Por não saber a pronúncia, por não entender o que se está lendo. Não, claro que não. Não, legal. Excluída. Isso aí. Gente, não entenderia nada, não iria achar bonito, só não sei ler. Também não sei também, viu, gente? Sentido que você não pensou em todos nós. Verdade. E é isso. Essa semana eu fiz uma intervenção com uma professora, que eu vou falar para vocês como que acontece aqui no Paraná, porque eu tenho falado, né? Eu trabalho numa escola especializada. O Paraná, de todos os estados, quando aderiu à inclusão, o Paraná não aderiu à inclusão, totalmente. Então, aqui eu tenho escolas especializadas
que trabalham de primeira a quarta, na verdade até a segunda série do fundamental, com estudantes que têm deficiência mental moderada e severa e profunda. Então, esse é o público que eu trabalho, tá? E aí, essa semana, uma professora me mandou umas atividades sobre zona urbana e zona rural, por uma sala que tem um comprometimento bem grande. E aí, na foto dela, nos desenhos, tinha um monte de fotinha de coisas que não fazem parte dessa realidade deles. E aí, na hora que eu estava conversando, me veio, pega um texto em aramaico, eu peguei o texto em aramaico. Coloquei para ela na projeção e falei para ela, lê para mim. Ela olhou para minha cara, olhou para mim, olhou para o negócio, falou assim, eu não sei ler. Eu falei, então, o que você sentiu? Eu me senti excluída. Eu me senti frustrada, porque eu não sei, né? Me senti incapaz. E aí, eu falei para ela, então, será que essa atividade aqui, ó, que tem sabe, tinha uma foto que tinha um touro com uma pessoa, era um desenho. Aí eu falei, será que os nossos alunos conhecem esse animal? Se todos nós aqui, a maior parte dos meus alunos dessa escola que eu trabalho, são da zona rural, da zona urbana, mas com grandes dificuldades, carência mesmo financeira, né? Aí eu perguntei para ela, essa atividade você planejou para salas, mas será que eles vão dar conta? Ela falou, não. Então vamos fazer uma coisa mais próxima? E aí eu vou conversar com você as orientações que eu fiz para ela no planejamento inclusivo. Porque hoje, a lei que a gente viu ontem da inclusão, ela nos diz que nós temos que ter um planejamento individualizado. Cada estudante que eu tenho, ele tem que ter um plano individual de como trabalhar com ele os conteúdos que ele tem dificuldade. E isso tem que se refletir na prática. Porque o que acontece muito, que o planejamento, ele está muito distante da realidade que a gente vivencia. Então, às vezes, no planejamento está uma coisa, mas na execução é outra, né? Então, a gente vive uma dualidade. Eu registrei tal coisa aqui, mas se alguém pegar esse plano e for na sala verificar, ele não vai estar conversando entre eles. E hoje, a gente tem que conversar com todos os documentos, ok? Pode passar, por favor. E aí eu trago essa figura. Olhando para essa figura, né, de Cristo com as crianças, o que a gente percebe com ele? Como será que era o planejamento dele? Será que era um planejamento inclusivo? Vocês acham, olhando para essa figura deles? Será que é contextual? Conhecendo a história de Jesus, ele trazia o contexto para as suas atividades? Sim ou não, gente? A Malu falou sim. Perfeito, sim. Lembra que... muito bem, pessoal. Ok, ótimo. Vocês lembram que quando a gente vai falar... Muito mesmo, Ellen. Tanto que ele é tão assim, que quando ele fala com os fariseus, ele faz uma fala firme. Quando ele fala com o doutor da lei, ele faz um outro tipo de fala. Tu és doutor da lei e não conhece isso? Muito bem, Grazi. Está no lugar da vivência dos jovens. E quando ele fala com o pessoal da multidão, é uma outra fala. Quando ele fala com a mulher samaritana, é outra. Então, ele contextualizava a fala. É o que nós fazemos. A gente contextualiza o espiritismo para a infância e para a juventude, né? E aí, olha uma coisa que eu acho interessante nessa foto. Ele está em pé. Durante muitos anos, as nossas falas, e isso hoje, eu voltei a fazer uma disciplina do mestrado especial, que eu quero fazer mestrado, que eu não sou mestre ainda. E aí, o que me chamou a atenção? A última vez que eu estudei foi em 2010, que eu fiz uma pós nessa área que eu trabalho. E aí, quando eu fiz essa pós, era todo mundo sentado, o professor falando. E no mestrado, todo mundo explanava sentado, na mesma altura. E eu achei estranho no começo, porque eu estou acostumada ainda
fazer a preleção em pé, né, ter as palestras e tal. Mas eu achei muito legal porque é um dos princípios, você se nivelar para falar com a criança. Quem traz isso para a gente, o primeiro que trouxe na educação foi Pestalozzi. Foi o primeiro a mostrar que você deveria baixar os olhos para falar com as crianças. A outra autora que eu gosto muito de ler é a Montessori, que ela traz o contexto da criança para o processo de sala. Então, ele quebra aquela hierarquização que existia há algum tempo atrás. E aí, pode passar para mim, por favor? Eu falo que quebra a cabeça, realmente, quebra a cabeça não, planejamento é um quebra-cabeça. Porque a gente vai montando, e aí você vê o conteúdo, você vê o objetivo, você vê a atividade, e aí você pensa, como eu vou fazer para que todo mundo participe? Outra coisa, nossa, qual atividade? Achei essa atividade, mas será que essa atividade é colaborativa ou competitiva? Né? Porque hoje a gente tem que pensar nisso. Porque muitas vezes a gente faz uma competição, e será que é legal para nós, no movimento espírita, fazer competições ou fazer colaborações? Né? Então, todo esse processo a gente vai pensando. Então, pode passar, por favor? O documento já traz uma coisa que eu acho muito legal, tá? Aqui, os documentos orientadores. O desafio do evangelizador é articular o contexto da criança aos conteúdos doutrinários, de modo a favorecer a reflexão acerca da realidade das suas ações, convidando ao compromisso de agir melhor em seu meio. Porque o livro não muda, gente. O que muda é a gente ler o livro, refletir sobre e mudar a conduta. Que é aquela ação, reflexão e ação. Você tem uma ação antes do conhecimento. Então, assim, sexta-feira, quando vocês entraram nessa sala, vocês tinham uma concepção sobre inclusão. Ela já mudou, né, de sexta para cá, e a partir daí, que a gente fala assim, a ação é vocês na sexta. Então, chegaram na sala na sexta para a gente conversar. A partir dos conhecimentos adquiridos, de lá para cá, vocês vão ficar no processo de reflexão. E depois disso, fazer a ação, que seria agir melhor em seu meio. E isso acontece com todo o processo educativo, quando a gente visa a transformação do ser. É o que nós visamos na doutrina, né? Com os nossos jovens e crianças. Pode passar? E aí, o que eu vou precisar para um planejamento bom, né? Eu vou precisar de um contexto dessa criança, desse jovem, reflexão crítica, mais construção de valores e renovação de atitudes, mais diálogo. E eu vou citar aqui uma coisa que aconteceu comigo quando eu migrei da infância para a juventude. E o ano passado eu migrei da juventude, eu estou na juventude, mas eu quero me aproximar da infância, então eu estava evangelizando infância 3. Quando eu comecei a dar aula para a juventude, eu só tinha dado aula para criança. Então, a juventude é totoada, né? Eu tinha contato com a juventude pelos encontros de jovens e tal. Comecei a dar aula, primeira aula nada, segunda aula nada, terceira aula nada. Então, quando teve um dia, e eu tinha mania de comprar Capricho, naquela época, na adolescência, eu lia Capricho, depois eu continuei lendo na fase adulta, eu adorava Capricho. E aí, onde eu morava no centro aqui de Londrina, passei na banca, levei a Capricho para a Casa Espírita, que depois à tarde eu ia ler. Cheguei na Casa Espírita, coloquei em cima da mesa e fui passar alguma coisa no quadro, que era o tema da aula. E aí, as jovens e os jovens chegaram, pegaram essa revista e começaram a conversar. E eu falei, gente, vocês falam? Porque a sala estava igual a gente aqui, ó, todo mundo mudo, só ouvindo. E eu fazia as perguntas, ninguém fazia colocação. E eu falava, meu Deus, onde eu estou errando? E aí, quando elas pegaram a revista, eu vi que elas estavam conversando sobre um assunto da revista e tal. Eu falei, acho que eu vou fazer uma coisa. Vou perguntar o que eles querem estudar, né? Acho que talvez seja isso, porque naquela época eu ainda estava bem centrada em seguir todo o passo a passo do currículo, sem ter essa flexibilidade. Comecei a conversar, eles queriam falar disso, e aí eu vi que os testes da Capricho daquele mês falavam sobre sexualidade, autoestima, né?
E aí, conversando com eles falaram para mim que era sexualidade. Beleza, então, me muni e fui na outra aula trabalhar sobre sexualidade. Só que daí o que aconteceu? Cheguei lá de novo, gente, ninguém falava nada comigo. E eu, mas gente, trouxe o tema que vocês queriam. Fiz toda a organização. Aí uma aluna falou, uma evangelizada, Elis, mas não é essa abordagem que a gente quer. E falaram a abordagem. E daí, depois daquele dia, todas as vezes que eu pergunto para o meu jovem ou para a minha criança qual é o tema que eles gostariam, eu quero saber qual a abordagem. E aí a gente faz isso aqui, a gente sabe o contexto que eles estão, eles têm a construção de valores e renovação de atitude, então eu acabo sabendo o que eles pensam sobre, né? Para que a gente possa ter um diálogo pautado na doutrina. Então, o planejamento é isso, é conhecer esse contexto, é conhecer não só a realidade que ele vem, mas também o que pensa, né? Qual é o vocabulário que é utilizado para que a gente possa fazer uma reflexão realmente em cima, né? Será que é legal, né? É assim que se trata as pessoas, né? Para ter esse diálogo. Isso vai possibilitar, pode passar para mim, Igor, que a gente trabalhe dentro de um contexto diverso, porque hoje a gente tem cada pecinha, vocês podem ver que está de uma cor, porque nós somos assim, nós somos diversos dentro de um próprio indivíduo, né? Dentro de um próprio ser. E quando você vem com o diálogo ele faz com que a gente possa esclarecer a opinião do outro, possa também nos esclarecer. Eu até falo para a Cátia que eu adoro ouvir a Cátia falar de família e falar as colocações dela, porque me faz pensar, porque a Cátia tem um filho com autismo, né? Depois ela vai falar. E aí, quando ela traz o depoimento enquanto família, ela me traz uma reflexão. Ela me traz um contexto que muitas vezes eu não parei para pensar. Eu sempre tive salas difíceis na educação especial, e salas com comprometimentos de usar de cadeira de rodas, como eu citei, né? E alunos comprometidos. E aí tinha dia que os alunos faltavam muito, e eu falava, mas por que não traz, né? Até eu ter meu pai acamado. Meu pai ficou acamado, teve um AVC e paralisou daqui para baixo, perdeu a consciência, então ele já iniciou um processo de esquecimento. E aí, para sair de casa no dia de chuva? Eu saía, né? No começo, assim, a primeira vez que eu fui sair com ele tinha uma consulta médica, a gente colocou o carro na garagem, fez toda a proteção em casa, chegou lá no médico, não tinha. E aí, vou deixar ele tomar chuva? Se ele já é acamado, ele já tem mais probabilidade de ser doente. E aí me fez pensar por que as mães não levavam as crianças na escola nos dias que tinha chuva. Eu precisei passar por uma situação para poder entender, para poder rever meu planejamento, para poder me reorganizar nesse processo todo. Pode passar? E aí, quando a gente vai ver, a IJ, nesse documento, ela coloca que as ações junto à infância, e aqui lei-se juventude, porque os nossos documentos são separados, tá? Por quê? Algumas ações que a gente faz com a infância não faz na juventude. Então, por isso que houve essa separação. Mas o contexto geral, ele é igual, tá? Ele vai só trabalhar na especificidade, nas organizações dos grupos, em alguns contextos ali, mas bem determinados, assim. Mas aqui, a ação junto à infância e à juventude nos convida ao exercício da sensibilidade, da empatia, do respeito e a singularidade. Integração da criança consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Em conformidade com os ensinamentos de Jesus, com o objetivo da evangelização espírita, necessita rico aprendizado da condição essencial do seu processo de aperfeiçoamento. Então, esse processo que eles trazem também, da gente ter essa empatia, a sensibilidade e a singularidade, significa que eu vou olhar para cada um como um espírito imortal em processo evolutivo, como a gente colocou ontem. Pode passar, por favor? E aí, nós vamos olhar também, e está no documento, o nosso maior exemplo é o Cristo. Olha o olhar que ele está olhando para essa criatura. Eu acho que muitas vezes a gente tem esse olhar com os nossos evangelizandos.
Não é quando chega o evangelizando, que era muito, que você não conseguia acesso, e de repente ele fala uma coisa para você, que você fala, olha, ele não entendeu tal coisa. Você olha com esse olhar. Olhar assim, nossa, que legal poder estar do seu lado. Que legal poder te conduzir. Pode passar, Igor, que vai ter o olhar sensível, né? Que o acolhimento consiste em ter o olhar sensível, fala sensível e escuta sensível. Pode deixar, pode passar. E daí já vou na continuação. E aí a nossa finalidade é amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. O objetivo primordial é a formação do homem de bem, e os eixos são os conhecimentos doutrinários, é o que a gente vai procurar nos grupos de estudo, o aprimoramento moral, que isso é pessoal nosso através do estudo, e a transformação social, que seria, trocando em miúdos, cabeça, coração e mão, que também está no documento. Cabeça, porque é o conhecimento doutrinário. Coração, aprimoramento moral, e mãos, transformação social, que quando você parte para executar uma ação daquele conhecimento que você fez. Como, por exemplo, a gente envolver a evangelização nossa em todo o processo que a casa executa. A casa qual eu evangelizo atualmente, eles fazem cesta básica, né? Por que não envolver a infância e juventude na arrecadação? Não envolver na elaboração da cesta, na entrega, se for na casa espírita, ou até mesmo convidar a família, daí já vai ter um trabalho conjunto com a família para fazer essa entrega junto, né? Então, é isso, é trabalhar com todos esses eixos simultaneamente, né? Pode passar? E o objetivo primordial é a formação do homem de bem. Ontem, eu acho que foi ontem que eu citei, que muitas vezes a gente tem uma semeadura que a gente não vai ver nesta reencarnação. Porém, ela foi lançada, né? E a hora certa ela vai despertar. Por isso, as atividades sempre voltadas à colaboração, à participação, à solidariedade, a refletir-se juntos, né, sobre as ações executadas, porque a nosso objetivo maior é a formação dessa pessoa de bem. Ele sendo pessoa de bem, aonde ele estiver, ele vai dar o seu contributo na sociedade, né? Pode passar. E aí, toda tarefa no momento é de formar espíritos genuinamente cristãos. Terminando esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Emmanuel fala isso. Esse é o nosso maior objetivo, né? Transformar realidades, né? Transformar aquilo que está no processo ainda, num processo para o bem, né? Sempre. Pode passar? E aí, conhecer e fazer. Quando ele fala conhecer e fazer, tá o seguinte, ó, conhecer sem ação é conhecimento em vão. Nada adianta a gente ter um monte de conhecimento e não botar em prática. Ação sem conhecimento é ação cega. Conhecimento com ação é igual conhecimento útil e ação direcionada. É o que nós visamos tanto para a infância como para o jovem, né? Para que ele possa transformar essa ação junto com o conhecimento. Por isso, quando a gente fala de formação e protagonismo infanto-juvenil, eu sempre uso a música da alegria cristã, que é sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Nós vamos trabalhar junto nessa caminhada. Pode passar? E aí, parte do planejamento. O melhor método... A minha folha está faltando essa. Não, está aqui. O melhor método é construir o futuro e ressignificar o presente, equipando os valiosos instrumentos do conhecimento, amor e trabalho, direcionado para as criaturas do amanhã. Tilson. Francisco Tilson, ele foi o presidente que autorizou fazer a campanha de evangelização, que era para 77 só, e virou uma campanha permanente. E nas mensagens do Sublime Sementeira, ele sempre tem, ele vem falar da importância. Ele que aparece nas fotos com a Cecília Rocha no lançamento da campanha. Ele é o responsável
para que a gente tenha essa campanha de evangelização espírita infanto-juvenil no Brasil. Pode passar, por favor. E aí, agora eu quero que vocês me respondam. Pergunta 1. Que roteiro possibilita a inclusão? Quais recursos escolhidos permeiam o engajamento de todos? Roteiro traz o tipo de atividade inclusiva? O roteiro a possibilidade de espaço de troca, contextualização, criatividade, ludicidade e reflexão? Quando eu faço a primeira pergunta, eu queria que vocês pensassem que roteiro ia possibilitar uma inclusão. Se eu der uma atividade de marcar X, vai possibilitar uma inclusão? O que vocês acham? Quero ouvir. Eu vou lá e coloco um questionário, tipo assim, vou revisar um conteúdo, aí eu coloco um questionário que eu fiz durante esse semestre e entrego para todo mundo. Ele possibilita a inclusão, sendo que eu tenho um estudante que não sabe ler nessa... Ele vai possibilitar essa inclusão? Não, né, gente? Não mesmo. E o que é legal, né, Liz, é a gente ver a atividade, porque a gente tem sites que tem um monte de atividade. Se a gente colocar lá o tema perispírito, aula para perispírito, você vai puxar, vai vir um monte de coisa. Só que, será que todas as atividades que estão ali, elas estão de acordo com a filosofia que traz a doutrina? Mesmo sendo insights que estão da doutrina espírita? Será que elas possibilitam a colaboração ou a exclusão? Ou a competição? Então, analisar os recursos que permitem engajamento de todo é muito importante, porque às vezes ela atinge o objetivo que você quer, que seria revisar o conteúdo, mas ela não vai estar ela não vai possibilitar um roteiro exclusivo. Então, para isso, nós vamos conversar sobre o que seria um roteiro inclusivo. Pode passar. Quando a gente vai pensar no roteiro inclusivo, a gente vai pensar que o espírito reencarnado é dotado de habilidades, né? E é por isso que nós somos tão diferentes, né? Eu falei para vocês que eu voltei a fazer uma aula experimental no mestrado, e eu sou péssima em matemática. Aí eu tenho uns amigos que estudaram na matemática, eles faz na matemática, não sei o que, educação matemática, e eu fui. Gente, eu não tenho habilidade matemática. Eu, na matemática, estou na primeira série, você tem que desenhar. E aí eu não conseguia, o professor falava, eu não conseguia captar o que ele estava falando, porque eu não tenho conhecimento prévio, eu não tenho essa habilidade desenvolvida. Digamos que o meu pensamento matemático está no máximo até a segunda série do primário. E ali, quando eles falam, eles já estão assim. Eu lembro, meus amigos que são matemáticos, estavam comigo, a gente pensa muito diferente, lógico, porque quando ele estava lá, já no X e no Y, eu estava com as bolinhas, construindo as bolinhas, né? Então, assim, dotado de habilidades desenvolvidas ao longo de múltiplas experiências. Então, a minha experiência na matemática, nessa reencarnação, não é boa, bem como de necessidades em fase de aperfeiçoamento. Quando a gente tem isso como norte, a gente começa a pensar, opa, eu tenho que levar alguma coisa que seja contemplada nas habilidades gerais. Porque eu não tenho habilidade na matemática, mas tem gente que tem. Tem gente que tem na maquete, no português, né? Então, aí nós vamos ter a diversidade. Pode passar. E aí, a variedade de aptidões é necessária, né, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que não faz, o que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. É igual eu falei, por exemplo, se eu levasse para resgatar o conteúdo um texto que eles pudessem ler coletivamente e dali fazer uma atividade artística ou uma música ou uma poesia ou qualquer atividade que todos possam participar, não seria mais inclusivo? Né? Então, é isso. Cada um vai ter sua aptidão. Não tem importância se ele não consegue escrever, mas ele consegue dar opinião. Mesmo que a opinião dele não seja uma opinião tão elaborada,
né? Mas ele está ali, ele está participando do processo. Ele vai ajudar a colar, se for fazer uma maquete, ele vai ajudar a desenhar um cartaz ou pintar. Então, para que cada um possa colocar em prática a sua aptidão. Pode passar? E aí nós vamos ter essa diversidade de conhecimentos lá. Ó. Eu não tenho, com certeza, aquele dos risquinhos lá da tabela da matemática, mas a minha é essa cheia de flores aqui, ó. Né? Então, cada um traz as suas aptidões, as suas conexões de acordo com essas vivências, né? E aí, para a gente começar um roteiro inclusivo, pode passar, eu queria que alguém fizesse a leitura dessa lâmina. Quem se habilita? Ler esse primeiro aqui. Pode deixar só os dois. Kátia, a Malu vai ler. Vai lá, Malu. Quero ouvir sua voz. Conhecer o contexto. Identificar os objetivos. Isso. O que você pode falar para mim sobre isso, de conhecer o contexto? A gente, no trabalho da evangelização, que eu participei, né, por um período de tempo, eram com crianças de famílias não espíritas também. Uhum. E assistidas, né, pela casa e tal. Então, a gente fazia todo mundo junto. Uhum. Então, isso é conhecer o contexto, porque a gente Perfeito. precisava ter o cuidado, né, de não agredir as crenças familiares, ao mesmo tempo que a gente precisava ter muita firmeza e clareza de que ali a gente passava e ensinava e queria transmitir conhecimentos doutrinários, da doutrina espírita. Uhum. Então, isso era sempre tema de discussão no planejamento nosso, né, das evangelizadoras. Sim. E isso, identificar os objetivos, é no sentido de aonde a gente queria chegar com todas aquelas crianças de diferentes realidades, de diferentes classes sociais, né? E a gente sempre tinha muito na nossa frente, assim, que transmitir o carinho, o amor, criar laços de afeto, às vezes eram mais importante do que o conteúdo em si, para crianças, porque as crianças eram pequenas, né? Era até 8 anos de idade. Uhum. Então, nesse momento, o conteúdo não é o mais importante, embora também a gente levasse muito a sério isso. Eu acho que é isso. Eu acho que você está certa. E outra coisa, quando você cria laços, não é um conteúdo? Sim, sem dúvida. Porque a gente, às vezes, acha que o conteúdo é só aquilo que a gente fala efetivamente, mas as ações, todo o contexto, ele faz parte do conteúdo. Eu achei legal quando você fala de identificar os objetivos. Eu falo que é mais importante, quando você vai fazer um planejamento, é saber aonde você quer chegar. Né? Por quê? Exato. Se você não sabe para onde chegar, qualquer atividade serve também. Exato. Né, Malu? Uhum. Eu fico grata, assim. Alguém quer falar? Senão a Malu pode me ajudar aí, nessa lâmina. Malu, você foi escolhida. Pode passar o próximo. Vamos lá. Ninguém mesmo quer falar, gente? Vou mostrar minha carinha aqui, então. Vai lá, Malu. Iniciar planejamento da ação futura. Ixi, aí você já está me complicando. É que assim, ó, sabe o que significa? Muitas vezes, o professor pega, igual eu falei para vocês aquele dia, naquela hora, que a professora trouxe as atividades, mas a ação dela não estava de acordo com os objetivos. Se o objetivo dela era falar sobre a zona rural, urbana, como é que ela pega uma coisa distante? Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz no planejamento é identificar os objetivos para que você possa iniciar a ação futura, para que você possa planejar como vai atingir esse objetivo. Entendi. E se você começar pela atividade, o que vai acontecer? A atividade, às vezes, não vai bater com o objetivo que você queria. Então, por isso que a gente sempre começa um planejamento pelos objetivos, pelo contexto que você vai trabalhar e o objetivo que você vai atingir. Aí é o seguinte, se você faz uma evangelização para
no ápice, né? Que é em parceria lá com o ápice. É diferente da casa espírita, com certeza. Sim. Então, por quê? Os objetivos são diferentes, porém, o conhecimento, a gente sempre fala que o conhecimento doutrinário é o nosso carro-chefe, a nossa semente, né? A gente vai levar ele aonde for, mas a maneira que eu for fazer é diferente da maneira que eu tiver aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho uma outra realidade. Na casa espírita, na pandemia, a gente viu bem essa discrepância. Eu faço trabalho assistencial numa casa aqui, e a gente tentou fazer online, né? Não deu quórum, sabe por quê? Porque essa casa que a gente faz, eles não tinham nem celular. Aí, qual que foi a nossa estratégia? Montar as histórias, xerocar, imprimir, e no dia que o pessoal ia buscar a cesta, eles levavam as atividades do mês. Aí voltava no outro mês, trazia as atividades, e assim nós fizemos a evangelização dessa forma. A casa qual eu dou aula, nós fizemos online com os nossos evangelizandos. Então, são objetivos, o objetivo é passar a doutrina, mas a gente teve que iniciar ações diferentes para a mesma coisa, né? Então, seria isso. Saber identificar os objetivos para a gente planejar a ação futura. Pode passar? Selecionar e estudar o conteúdo. Óbvio, para você atingir o objetivo, já que agora você deixou explicado, né? Isso. Tudo se torna mais fácil quando você tem claro o seu objetivo. Então, aí você vai claramente ter que conhecer aquilo que você quer passar para as crianças e para os jovens, né? Então, selecionar e estudar o conteúdo. Para montar a atividade de acordo, né? Exato. E você sabe que eu tenho um exemplo aqui, que a Lúcia Moisés, ela é muito prática. É que eu vou catando os livros. Tem esse livro dela aqui, ó, que é bem legal, porque ela vai falando, a Lúcia, ultimamente, ela só trabalha todo o conhecimento pedagógico dela, ela jogou na doutrina. E eu acho maravilhoso, porque você vai lendo, você vai entendendo o processo, né? Então, ela traz aqui como trabalhar de uma maneira mais integrativa, né? E aí ela faz uma maquete do mundo material e espiritual, né? Mostrando, né, a similaridade e discutindo. Foi inclusiva essa atividade, né? Por quê? Para você chegar a esse conceito aqui, você tem que saber o que é o plano espiritual e como ele funciona, né? Por isso, a gente fala do iniciar com objetivo, depois selecionar e estudar o conteúdo para poder fazer a atividade. Pode passar, por favor? Desenvolver o estudo, que aí é o separar em partes, né? Para começar do simples para o mais complexo, para começar com o que as crianças conhecem, com o que os jovens conhecem, para a gente ir desenvolvendo os conceitos a partir disso, né? Então, desenvolver o estudo. É a atividade em si, seria, né? Seria desenvolver, eu acho que é o passo a passo, com essas 3 fases que você falou aí, do simples, moderado e o complexo, né? Porque daí, ó, vai ter o próximo. Pode passar, Igor. Identificar, tá, entendi. Então, desenvolver o estudo é no nosso planejamento a gente saber o passo a passo que vai ser desenvolvido em cada momento. Isso. Identificar as atividades para alcançar os objetivos. Sim, aí eu vou encaixar as atividades. Nos 3 momentos lá, né? Do primeiro momento, do segundo e do terceiro. E identificar as atividades, aí que você vai ter atividade. Olha que interessante. Isso. Às vezes a gente faz ao contrário, a gente olha as atividades e fala, isso aqui dá para a sala de evangelização. E faz o inverso. Mas o correto seria seguir isso aqui. Aí que você vai ver qual atividade que você vai poder trabalhar nesses 3 momentos que você definiu, né? Se vai ser em 1, 2 ou 3 aulas, né? Tem tudo isso. Pode passar o próximo. Preparar os recursos necessários. Perfeito. Aí vem aquela loucura de professora, né? Especialmente professor de pré-escola, que eu fui professora de pré-escola também. Você tem material de tudo na sua casa, né? Eu mudei faz pouco tempo, aí meu marido falou assim, mas o que é isso? Eu falava, é material de evangelização.
que é isso? É material para fazer atividade com as crianças. É um monte de caixinha, um monte de pacote. Então, preparar os recursos necessários. No caso, antigamente, a gente trabalhava assim, né? Agora, a gente tem N outros recursos para a gente desenvolver junto das crianças e dos jovens, né? Mas você sabe que o simples sempre é o melhor. Sim. Você falou de maquete, a gente teve uma atividade inesquecível, que a gente fez 3 maquetes. O plano, muito ousadas que éramos, talvez a gente tenha copiado de alguém, né, como Lúcia Moisés, que não foi ela, mas deve ter sido um outro. Plano o umbral, a terra e o plano superior, né, que seria nosso lar ou uma colônia e tal. E as crianças foram desenvolvendo ao longo das aulas, a gente ia desenvolvendo os temas e ia montando as maquetes. E aí chegou um dia, um menininho colocou uma pantera negra no umbral, né? E aí uma outra criança que gostava muito de bicho, falou assim, mas não, por que você colocou o bicho lá, coitado, né, do bicho? E aí eles começaram a desenvolver as suas ideias sobre por que o bicho tinha ou não tinha que ficar lá. E foi muito rico, né? Foi muito legal. E é isso, né? São ideias, são atividades que envolvem todo mundo. Uhum. Até aquele que não tem habilidade nenhuma, ele vai fazer alguma coisa, né? Exato. Uhum. E o último, teve uma que colocou, acho que foi a Flávia que colocou, que era cheia assim também de material. Pois é. Avaliar o encontro e se autoavaliar no processo. Muito importante para a gente poder entender o que funcionou bem e o que precisa melhorar, né? Aonde que a gente pode se aprimorar mais, qual a maior dificuldade que as crianças tiveram, qual a maior dificuldade que a gente teve, onde foi necessário ser flexível, reajustar, e para os próximos a gente ir melhorando. Então, a avaliação é fundamental. Perfeito, Manu, muito obrigada, muito grata. Eu que agradeço, sempre. Olha, e Elis perguntando do livro aí no chat, qual o livro que você mostrou, a capa? Espera aí que eu já ponho. A hora que eu sair da minha fala, que daí eu vou dar a Kátia, eu ponho todos os livros que eu dei de referência, tá bom? Porque, gente, eu já falei que eu tenho barreira tecnológica. Então, aí é o seguinte, ó, para a gente fazer um planejamento bem legal, a gente precisa fazer tudo isso aqui. Conhecer o contexto, identificar os objetivos, iniciar uma ação futura, selecionar e estudar o conteúdo, desenvolver o estudo, identificar as atividades para alcançar os objetivos, preparar o percurso necessário, avaliar o encontro e auto-se-avaliar. Isso a gente já faz nos planos de aula que a gente tem, quando a gente vai escrever sobre a doutrina, né, a evangelização. Mas aí, Jota, pode passar, também, na formação de 2016, 2017, quando a gente foi conhecer esses documentos, pode pôr todos. Ela fez um roteiro. E esse roteiro é isso. É quem somos, é aquele contexto. Para onde vamos, os objetivos. O que levamos. Para onde vamos são os objetivos. O que levamos, né? O que nós vamos estar trabalhando ali? Quais são os tópicos? Como nós vamos? São as estratégias. Como foi o percurso? É a avaliação. Para lembrar no próximo encontro. Então, hoje aconteceu isso. Para o próximo, vai acontecer tal coisa, né? A gente fala na educação, quando você vai estudar maneiras de fazer planejamento, que é muito importante, quando você inicia o processo de aula, fazer uma retomada da aula anterior, nos 5 primeiros minutos, para poder entrar na aula atual. E na aula final, que você terminou aquele tema, lembrar que no próximo encontro nós vamos ver isso, isso e isso. Olha, gente, que legal. Então, semana que vem, a gente continua com tais temas, sabe? É muito importante indicar o caminho para o evangelizando. E aí eu vou abrir um parênteses, quando a gente vai falar de deficiência intelectual e autismo, de nós termos rotinas na casa. Está dentro desse planejamento. O que seria essa rotina? Você iniciar a aula como? No meu caso, eu gosto de cantar, sempre antes de iniciar minhas aulas. Então, uma música, aí a prece, depois as atividades, depois a gente vai fazer
um jogo ou uma atividade colaborativa. Isso mesmo, dar previsibilidade auxilia o trabalho do professor, do evangelizador e também do estudante, do evangelizando que está ali. E falar, olha, hoje nós terminamos a tarefa, essa atividade, mas semana que vem vai ter isso, vai ter aquilo outro. E se for mudar, principalmente se tiver inclusão, né, de evangelizandos, avisar a família. Porque se chega na casa espírita, eu tenho um estudante, um evangelizando autista. Ontem eu não estaria na casa. E aí o que eu faço? Todo sábado, porque ele já tem 17 anos, eu aviso para ele que a gente começou a fazer os trabalhos de viagem federativa aqui na FEP esse segundo semestre. Então, eu comecei a ter um hábito de avisá-lo antes, eu sempre aviso. Tais datas, tais, eu não vou. Mas todo sábado ele me manda uma mensagem às 9 da manhã. Elisângela, vai ter encontro hoje? E aí eu confirmo para ele ou não. Aí é bom a gente avisar a família e avisar esse evangelizando, porque senão ele pode se desorganizar. A opção dos meus evangelizandos, quando eu não estou a casa, é ou assistir a palestra ou ir numa outra sala. Mas ele não quer nenhuma das duas. Então, quando eu não vou, ele não vai. Né? Então, é isso. A gente dá a opção para eles, para a família. Olha, às vezes acontece de última hora, né, gente? Você está programado para fazer evangelização, mas não deu para ir. Então, é importante que a coordenação avise. Avise, né, ou no grupo de WhatsApp, se tiver, ou se evangelizando em especial, a família. Olha, hoje não serei eu, será fulano de tal, para que ele não chegue lá e se desorganize, tá? Então, é muito importante. Então, dentro desse contexto, sempre prever, né? O grupo quem somos, a gente vai colocar lá, no meu caso, Juventude 1, o que levamos, né? É para onde nós vamos, né? E daí colocar o tema da aula, o que levamos, os subtemas, como nós vamos, as estratégias, como foi o percurso. E aí eu sempre coloco lá no finalzinho, né? Às vezes eu mudei a atividade todinha. Eu tinha preparado uma atividade esse ano de um planejamento reencarnatório para eles. Eles iam construir, eu tinha que construir. Eu preparei esse planejamento reencarnatório em uma aula, a minha ignorância. Mas eles começaram a falar tanto que essa aula ficou 4. Então, eu tive que reorganizar. Por quê? Eu não imaginava que o tema fosse para eles, para os meus jovens, eu tenho 3 jovens só, que ia dar tanta conversa e tanto questionamento sobre eles mesmos. Porque esses 3 que eu tenho, um é deficiente intelectual, moderado, esse que ele é autista, e tem um que é neurotípico normal, né? Mas ele é ateu. Tá lá, não falta uma aula, mas ele é ateu, entendeu? E aí eu estou tendo que reorganizar. E quando eu trouxe esse tema, foi um tema que eu não esperava que eles iam ter tantos questionamentos. Então, aí você vai reformulando. Uma aula que eu tinha programado para um sábado, ela durou 4, né? E isso é legal, porque eles começaram a participar, fazer perguntas, se interessar, e é por isso que, aí no final eu falava, olha, gente, eu programei essa aula para hoje só, mas, vai ter mais continuidade. E aí comecei a conversar. Então, para o próximo sábado, a gente continua da onde a gente parou aqui, para fazer como que vai ser a reencarnação desse espírito. Nós estamos no planejamento, né? A gente trabalhou com o capítulo 11 do Missionários da Luz, e desse capítulo nós tiramos todo esse processo. Então, é isso. Pode passar o próximo. Agora nós vamos começar a ver algumas atividades que fazem parte de um planejamento inclusivo e colaborativo. Já falamos das maquetes. Então, essa maquete aqui é né, do mundo, e eu vi uma das atividades das casas espíritas, assim, que a gente às vezes pega para ver, né, que ela trabalhou a pluralidade dos mundos em forma de maquete. Eu achei interessante, né? A descrição desses mundos, como que seria, ela usou bolinha de isopor, fez a pintura, eles fizeram todo tipo um varal, cada um fez o seu,
e fizeram um coletivo para a sala. É uma forma de envolver também. Trabalho colaborativo, e assim entre todos, né? Jogos cooperativos. Pode passar. Malu, você lê para mim? Eu vou pegar água enquanto isso, enquanto a Malu lê. Vamos lá. Preparar donativos, roda de leitura, mural criativo. Enquanto eles não vêm, né? Quando ela fala, ela até falou antecipadamente sobre preparar os donativos, que pode ser uma atividade, né? Envolvendo a criança, envolvendo o jovem. Toma sua água, minha amiga. Fique bem. E uma roda de leitura também, né? Que a gente pode estar. Tem algo que é interessante que fazem no ensino fundamental, que é aquela sacola da leitura, né? Escolhem um livro e vão passando, e por que não trazer também essa atividade, ou então fazer um cartãozinho de leitura ali na biblioteca, a gente junta com os livros, faz ali um documento, quantos livros eu li esse mês, e a gente fazer essa troca, e esse mural criativo. Já está bem, Elis? Voltei, gente. Deu uma... a Kátia falou da roda de leitura, e aí eu fui lá pegar o documento, quer ver? Das diretrizes novas que a gente tem do trabalho do movimento espírita. E aqui tem um já do leitor. E a FEB tem o passaporte do leitor para a infância. Eu já falei para a Miriam que eu queria para a juventude. Espera aí, que eu acho que é a diretriz 8. Promoção do livro espírita como essencial ao cumprimento da missão do espiritismo. E é bem legal porque essa ideia da roda de leitura também, da sacola, das ideias que tem como trabalhar com da literatura infanto-juvenil, né? É muito interessante, porque a história ela traz para a criança um revisitar de ações, um momento de entender o processo, de como acontece, né? Eu citei ontem um livro da Miriam chamado A Grande Viagem, que é um menino, um espírito que vai reencarnar, então ele está sendo preparado. Olha que riqueza da gente trabalhar com a criança, né? Mas ele também pode ser trabalhado quando alguém desencarna, porque quando há esse momento de ruptura, eles também ficam. Então, tem outras literaturas do movimento que vão trabalhar isso, né? Então, muito legal. Esse mural curativo também. É igual eu falei para vocês, essa casa trabalhou com a maquete para cada um, então cada um fez a sua, mas fizeram a coletiva. E isso é legal também, de expor aonde os pais estão, né? Aonde as pessoas assistem palestras, às vezes não sabem o que acontece na evangelização, e é um processo, né? Da gente estar mostrando o nosso trabalho como um todo. Pode passar. Você lê, Kátia, para mim? Leio, é que eu achei tão lindinho esse livro sensorial, vou vontade de pegar. Livro sensorial, a prancha de comunicação alternativa, o tapete sensorial e a rotina do grupo. Que a gente falou lá atrás. A rotina ela pode ser feita dessa forma que está em círculo, que é como se fosse um relógio, conforme vai tendo as atividades, você vai passando, mas ela também pode ser feita em papel, tipo uma rotina, assim. Velcro. Velcro, né? Um velcrozinho, como se fosse um cartãozinho que você plastifica. Isso. E um velcro que vai descolando. Eu já vi também de vasilhinha, tá, gente? Tu tem 2 vasilhinhas, das atividades iniciando e das atividades finalizando numa outra vasilhinha, por exemplo. E para essas salas que falam, né, que leem que já não tem como, pode ser só por exemplo, música, prece, só escrita. Então, ela vai organizar todo o grupo. A prancha de comunicação tem alguns evangelizandos que usam, e eu falo que a comunicação, assim, a parte das figuras e fotos, ela ajuda todo mundo. Ontem, naquele vídeo da autodescrição, na hora que eu estava lendo,
Imagina a cena vista com a fala faz muito sentido e grava mais. Então, quando a gente utilizar a comunicação, ela vai servir para todos. Por isso que a gente fala que uma atividade inclusiva não é só para quem está ali, mas para todo mundo, porque ela diminui. Eu, por exemplo, ultimamente eu estou usando o áudio para, se tiver o áudio daquele livro, às vezes capítulo do Evangelho à noite, que eu moro sozinha atualmente. Então, eu coloco o capítulo do Evangelho no áudio junto com a leitura, eu vou lendo. Faz muito sentido. E, às vezes tem palavras que você já leu, já viu e não tinha percebido, mas o áudio te faz fazer isso. E o visual também. Então, ajuda a gente a entender melhor. O tapete sensorial e o livro sensorial, esse livro pode ser construído. Por que não fazer uma história? Já pensou que legal? Você vai trabalhar com uma história e da história você fazer todo o processo de recurso? Eu peguei aquela educação que a gente levava tudo pronto para o estudante, né? Mas eu gosto muito da construção coletiva, né? De você estar expondo a história e eles construindo os painéis junto, né? Que vai te ajudar bastante nesse processo. Pode passar. A gente está finalizando esse período, e aí eu vou deixar aberto para algumas perguntas, tá? Que, portanto, os semeadores não cessem de semear. Eita, nem desanime. Lembrando-se, demais, de que o nosso trabalho é plantar, porque a germinação e a frutescência pertencem a Deus. Espiritual nos 10 anos da campanha de evangelização. E é muito importante, gente, porque o processo de evangelização, às vezes, eu acho que a Cacá Rezende, quando ela coloca aquela música do evangelizador, que ela fala que às vezes é distante, né? Mas que seu amor nos faz voltar, é bem isso. Às vezes a gente passa um período e fala, ai, meu Deus, será? Às vezes você vai na casa espírita para dar aula para uma criança ou para um jovem, né? Mas será? Ele fala que o nosso papel é esse, é plantar, né? Agora, florescer é o divino que vai ver, né? Cada um. Então, sobre planejamento é isso. Está aberto as perguntas, depois eu coloco os números no chat, o coisa ali no chat. Alguma dúvida ficou? Eu falo demais, eu não sou muito... Eu gosto de fazer dinâmica no presencial, normalmente no presencial eu sou bem dinâmica, mas eu gosto de falar de planejamento, eu acho que planejamento é um assunto delicado e é tão gostoso, tão leve, depois que você entende o processo, fica mais claro, né? Então, por isso que eu preparei mais expositora, assim. Alguma dúvida, gente? Acho que não, nenhuma pergunta. Alguma colocação sobre planejamento que vocês fizeram e gostariam de colocar? Está quietinho hoje, domingo. Aqui tá frio, aí tá frio, Igor? Aqui em BH não tá, não. Gente, aqui tá um frio. Mas eu achei muito bom, Elise, queria te agradecer, assim, tanto pelo conteúdo teórico, mas também pelo prático, né? De dar ideias, assim, de atividades que podem ser desenvolvidas. E fiquei pensando muito aqui a importância de ir estruturando roteiros inclusivos em sala de aula, tanto para a infância quanto para a juventude, independente também se tem crianças ou jovens com características ali de inclusão. Porque se a gente espera chegar alguém, né, para começar a fazer um roteiro inclusivo, a gente demora mais a se adaptar a esse processo. E a atividade inclusiva é boa para todo mundo, né? Para todo mundo. Ela é uma atividade mais participativa, né? Porque a gente ainda é acostumado muito a querer tudo muito bonitinho. Às vezes eu vou a casas, visitas, que está tudo lindo, tudo no EVA, cortadinho, bonitinho, feio, mas não foi a criança quem fez, né? E esse roteiro inclusivo, ele põe a gente junto, a gente vai construir junto com a criança, é bem construtivista mesmo, né? De estar ali. E é uma prática, viu, Igor? E eu vou citar um exemplo, aqui na minha região nós temos um encontro de jovens desde 94, eu fiz parte na juventude, depois na coordenação, e até hoje estou ligada a ele. Em um dado momento da história, a gente tinha grito de guerra,
e tinha gincana competitiva. E aí, um jovem falou, mas vocês estão falando tanto em colaboração, tanto não sei o quê, por que grito de guerra? Né? Então, às vezes são coisas que a gente traz e às vezes não para para pensar. E aí a gente começou a repensar nesse grito, né? Não seria mais grito, seria canto de paz, né? Aí eles elaboraram um nome que seria canto de paz. E eles nos questionaram, que era contra, não estava de acordo com o que a gente falava nos conteúdos, né? E é atividade, né? Era uma atividade do planejamento nosso, e nós não tínhamos atentado, né? Então é isso, é estar aberto aí. Fala, Liz. Liz é o nome da minha sobrinha hoje. Meu nome assim, eu tenho 56 anos, né? Eu passei quase 50 anos sem achar xará. E agora está aparecendo uma porção de lis. Nossa, muito legal, Liz. Isso é uma Liz original, então. Pode falar. Muito, muito boa a sua explanação, muito obrigada por tudo que você trouxe. Eu queria te pedir assim, uma orientação dentro desse planejamento, tudo. Quando chega uma criança com autismo e tem aquela dificuldade inicial, porque às vezes a gente tem algumas rotinas e a gente precisa readequar, né? E uma das rotinas que a gente costuma ter é a música no início, com todas as crianças, aquele momento alegre e tudo mais. E muitas vezes a criança com autismo entra em crise, né? Por causa do muito barulho, muito estímulo. Então, eu acho difícil nesse momento que a família chega com a criança e que a casa espírita tem aquela rotina e, ao mesmo tempo, você quer acolher esta família e esta criança ou adolescente, e o primeiro impacto, às vezes, é negativo, porque naquele dia você não estava sabendo que ela ia ainda. Né? Então, você não está preparado, né? Então, qual é a sugestão? Quer responder, Kátia? Respondo. Assim, como ela chegou ainda de primeira e vocês não sabem, a gente vai conversar isso lá na família, mas eu indico para vocês o seguinte, por exemplo, ela chegou, vocês conversam, mas na próxima vez, o que pode sugerir para a família? Para chegar depois da música. E assim, quando a gente fala de rotina, né, os terapeutas sempre falam para a gente, ela existe, mas tu pode quebrar ela de vez em quando, porque senão ela fica muito rígida. Tentar uma vez ou outra, é uma conversa, a gente é um casamento muito bacana que a gente vai ter que fazer com a família, de trabalhar essa desensibilização em casa. Tipo assim, que música mais ou menos ela gosta? É uma música que é mais agitada, uma música mais lenta. Por exemplo, eu já conheci pessoas com TEA que amam tipo um heavy metal. Ou crianças que gostam de música erudita, jovens. E aí, o que pode fazer é ir trabalhando com as músicas espíritas, a gente tem um leque enorme. Então, ir trabalhando com ela em casa, um ou outro. Ela desorganizou, então passa um tempo, volta uma outra vez. No momento em que aquela criança, quem convive com a pessoa com TEA, né, tem momentos assim que elas estão mais calmas. O meu é mais de manhã, ele é um amor. É fofo. Eu sempre digo, quer visitar, ele vem de manhã. E aí é um momento assim que a gente põe uma música, põe algo mais diferente. E aí é negociar com essa família. Se chegou de primeira vez, a gente vai conversar, que vai receber essa fichinha, porque já que tem essa rotina na casa, eu sugiro que ela chegue depois da música, né? Para ela já entrar na sala, entendeu? Ou se vocês têm alguma atividade depois da música, ela entrar junto com essa atividade, mas assim, a gente tem, existe essa rigidez, mas eu digo assim, como mãe de pessoa com TEA, ela pode ser quebrada de vez em quando, mas isso em consonância com a família, tá bom? Espero ter respondido, Thalys. Ótimo, Kátia. Eu ia sugerir a mesma coisa. E é isso, é um trabalho a longo prazo. Eu tenho uma sobrinha autista, ela tem 4 anos,
a gente não está no processo avaliativo ainda. Gente, ela ouve música, Liz, na boa, mas não grita na perna dela. Aí esquece. E a gente não sabia, no aniversário de 15 anos da outra, que é a irmã, a gente estava todo mundo ali. Aí a hora que a outra chega na surpresa, o que vocês acham? O salão inteiro. Essa menina desorganizou 40 minutos. Aí a gente descobriu que quando vai fazer, né, que vai cantar assim, a gente põe ela na festa normal, né? A hora que vai fazer o parabéns, que a gente sabe que não dá para falar para o pessoal, não, né? Então eu tiro, ou eu ou minha irmã, deixa lá, e o pessoal grita, faz o que tem que fazer, aí a gente volta, né? E esse caso que a Kátia falou de chegar mais tarde é muito bom, e aí conversando e aproximando para, né, uma hora ele consegue ficar. Mas cada autista é um autista, né? É igual eu falei para você. A minha sobrinha, ela ouve som altíssimo, ela participa normal de tudo, só que na hora das palmas. E todo mundo junto, que deve dar uma explosão sensorial, que é onde que ela se desorganiza. Então, o autismo, a gente vai fazendo isso. Em caso de autistas que eles não conseguem ficar todo o período na casa espírita, a gente também sensibiliza. Fica lá 10, 15 minutos a primeira vez, fica um período assim, aí vai ampliando devagar até que ele consiga ficar o tempo necessário, tá? A gente faz isso na escola regular. Dependendo também da estrutura da casa espírita, né? Se tiver um espaço grande, que a família pode ficar reservado, né? Em momentos também, acho que é uma boa opção, né? Dentro dessa proposta. Igual Também. Seu sobrinho no aniversário. É isso. Eu, por exemplo, na escola regular, tem alguns estudantes que não participam desse início. A gente entra 1h. Da 1 a 1h15, eu falo para a família chegar a 1h20. Que daí ele já vai direto para a sala, ele já é acolhido, ele já faz a rotina dele. Né? Então, tem casos e casos, viu? Mas a Kátia falou certinho. Se não tiver mais perguntas, essa primeira parte a gente deixa aí. Vocês podem mandar a pergunta para o Igor, a gente fica à disposição, né, Catinha?